Você ainda não entendeu como é que funciona na prática a rede mesh, né? Vem comigo nesse vídeo, eu vou dar mais algumas explicações a respeito dessa tecnologia que criou uma legião de adoradores e criou uma legião de pessoas que não podem nem ouvir falar. Depois da vinheta. Bom, mais um vídeo aqui do canal. Então, eu sou o Rogério Silva, o cara da TI. Se você não me conhece ainda, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área de tecnologia da informação. E aqui eu trago um pouquinho da minha experiência como profissional da área de TI e também alguns insights, alguns pensamentos sobre as novas tecnologias, as tecnologias antigas, as que estão por vir, etc. Dúvidas em geral, tanto da área de redes como da área de manutenção de computadores, enfim. Num vídeo recente que eu gravei aqui para o canal, falando sobre por que eu não gosto de trabalhar com a tecnologia mesh, por que o mesh não funciona, etc. Eu levantei alguns pontos técnicos a respeito disso e muita gente tentou ainda contrapor argumentos, mas na prática realmente a coisa não funciona da maneira como a gente espera que funcione na maioria dos ambientes. Então nesse vídeo eu vou tentar resumir de uma forma bastante objetiva o porquê que isso costuma não dar certo. Ah, mas antes do vídeo começar, lógico, né? Como vai ter informação de cunho técnico aí muito embasada, muito sólida, eu já peço para você fortalecer o canal deixando aquele like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, porque isso realmente faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo que o Rogério está entregando nesse vídeo e nos outros vídeos também é relevante e aí faz o canal do Rogério aí subir bastante e ter mais visualizações, tá bom? Posso contar com você então? Espero que sim. Vamos lá. Bom, para começar, a gente tem um cenário onde uma pessoa quer ter um Wi-Fi de qualidade na sua casa. Vamos pegar esse cara aqui como se fosse o Wi-Fi da sua operadora. Tá? O modemzinho da Vivo, o modemzinho da Claro, da Algar, da TIM, enfim, o que você tem aí. Aí esse cara aqui, ele entrega para você um determinado sinal de Wi-Fi num determinado cômodo da casa, normalmente onde o equipamento está instalado fisicamente, porque o técnico foi lá, passou a fibra, passou o cabo coaxial e deixou aquele equipamento ali. Só que aí você fala, poxa, o Wi-Fi na sala, por exemplo, que é o local onde normalmente fica esse equipamento, é ótimo. Eu consigo assistir meus conteúdos lá, pegar aqui o meu celular, assistir as minhas séries, o YouTube, enfim, o que eu quiser assistir aqui eu consigo assistir. Só que à medida que eu vou me afastando desse dispositivo, o que acontece? O sinal vai ficando pior. E aí começa a dar aquela bendita bolinha rodando na tela. Aí a primeira coisa que você faz é pesquisar no YouTube, né? Você se depara com aqueles benditos repetidores de sinal. Beleza, tudo certo. Vou lá, instalo o repetidor de sinal, não funciona. Aí você vai evoluindo, né, na questão das drogas, assim, né? Você pega a droga mais fraca, aí você vai evoluindo para drogas mais fortes, né? E aí você encontra na internet aquela bendita informação do mesh. Fala, nossa, porque o mesh é sensacional, funciona que é uma beleza, é excelente, não sei o que tal. Tranquilo. Só que uma coisa é você comprar um repetidorzinho de 80, 90 reais no Mercado Livre. Outra coisa é você comprar 3, 4, 5 módulos de Twib, a bagatela aí de 1.500, 2.000 reais, né? Ou Deco, né? Também nessa faixa tal. E aí você instala e de repente o negócio também não funciona. E aí? Aí você fica bravo, porque você gastou aquela fábula e não funciona. O Wi-Fi não tem jeito. Aí você fala, o que eu faço? Né? Aí é onde você descobre, como muitos clientes já descobriram, você descobre o telefone do Rogério Silva, do cara da TI, especialista em Wi-Fi, chama o Rogério para averiguar o seu problema. Então, como é que acontece essa comunicação para você entender como é que funciona esse bendito mesh? No meu caso aqui, eu deixei a minha antena aqui pendurada, eu tenho a minha Ubiquiti
o 6 Plus aqui. O que faz esse bendito aqui? No meu caso, aqui na minha rede, ela substitui o meu equipamento da Vivo, que está posicionado aqui embaixo. Esse equipamento já é o Wi-Fi do padrão 6, que é o penúltimo aí, o último já é o Wi-Fi 7, né? E ele entrega o Wi-Fi na minha casa inteira. Só que eu falei, não, eu não quero esse cara. Eu quero trabalhar com o Ubiquiti. O Ubiquiti, ele distribui o sinal aqui no meu apartamento todo com maestria. Ótimo, perfeito. Aí eu falo assim, poxa, mas eu queria assistir um conteúdo na cozinha e o sinal não chega bem lá. Eu também não quero passar um cabo de rede até a cozinha, porque vai me dar um trabalho absurdo para fazer com que esse sinal chegue melhor lá. O que eu faço? Eu pego um outro equipamento, mesmo fabricante, né? Configuro ele para pegar esse sinal aqui, ouvir esse sinal e replicar esse sinal, amplificar esse sinal lá na cozinha. Basicamente, isso é uma rede mesh, é uma rede de malha, né? Ele vai criando pontos de interconexão nessa rede através da propagação do Wi-Fi. Então, esse cara aqui, ele fala com esse, ele manda o sinal para esse e esse reamplifica o sinal para lá, para o ponto onde eu quero ter um sinal melhor. Mas, Rogério, isso não é a mesma coisa que o repetidor? Não faz a mesma coisa que o repetidor Wi-Fi faz? Exatamente, é a mesma coisa. Ah, não, mas aí tem aquela questão que eu vou estar na mesma rede, eu não preciso ficar colocando o nome de duas redes. Pera, a gente vai chegar lá. Quando você replica esse nome de rede para cá num equipamento convencional, que é um repetidor de sinal, normalmente aquela configuração básica que ele faz, ele cria uma outra rede. Então, por exemplo, vamos por aqui em casa eu tenho a rede O Cara da TI. Aí ele vai me criar uma rede chamada O Cara da TI _EXT, que é o extensor, é o repetidor de sinal. Beleza, eu tenho duas redes agora. Eu tenho dois SSIDs, eu tenho dois nomes de rede sendo propagados dentro do mesmo espaço físico. Além do incômodo de eu ter que cadastrar uma nova rede em todos os meus dispositivos que vão utilizar essas duas redes, eu tenho mais um problema, que é um outro sinal de Wi-Fi sendo propagado na mesma frequência, ou seja, 2.4, 5 ou 6G, que agora tem a frequência de 6 GHz. Né? No 5 e no 6, no 6 até não vai fazer tanta diferença. Ele tem outras definições que não vem ao caso citar nesse vídeo. Mas no 5, que nós já temos muita gente trabalhando dentro dos mesmos canais, e no 2.4, que está estrumbado já de tanta interferência, a gente vai ter um problema. Pensa o seguinte, sala de aula, 40 alunos. Um professor falando para aqueles 40 alunos, passando conteúdo para eles. Quando você entra nesse cenário que eu te falei, que esse cara aqui, ele está propagando um sinal de Wi-Fi diferente do sinal de Wi-Fi desse daqui, ou seja, esse daqui está falando o cara da TI, esse daqui está falando o cara da TI _EXT. Dentro desse mesmo ambiente, é como se nessa sala de aula tivessem dois professores falando matérias diferentes dentro do mesmo tom de voz e o mesmo nível de volume para os mesmos 40 alunos. Ninguém vai entender nada. Por quê? Porque embola o som que está saindo dos dois. Os dois professores aqui posicionados na frente da sala, de frente para todos os alunos. É isso que acontece quando você coloca muitos SSIDs para serem propagados dentro do mesmo ambiente. Então isso não é uma boa prática, porque você vai gerar mais interferência. Por mais que o 5 GHz tenha mais canais para você utilizar e aí você tentar sair dessa interferência, em algum momento você vai cruzar com essa interferência desse canal. E aí vai dar problema, porque você vai sentir aquela intermitência, você vai ter um problema de latência. Ah, Rogério, mas é muito termo técnico. Tudo bem, eu resumo para você. Você vai ver aquela bolinha rodando aqui na tela, carregando, loading, né? Vai ficar aquela bolinha carregando. Aí bem na hora assim que vai ter aquele desfecho no conteúdo que você está assistindo, aquela informação importante no curso que você está fazendo, bolinha rodando, tá? Eu imagino que isso é o que você não queira.
O Wi-Fi ele tem que ser eficiente para muitas pessoas. O Wi-Fi foi feito para a coletividade. Então, a partir do momento que você configura um Wi-Fi, você tem que ter isso em mente, porque, por exemplo, aqui dentro de casa, sou eu, minha esposa, meu filho. Eu e minha esposa no Wi-Fi e meu filho no Wi-Fi. Né? Meu filho assistindo um conteúdo num equipamento, num box, no Mi Box, por exemplo. Eu no meu celular, minha esposa no celular dela. O Wi-Fi tem que ser bom para os três. Ele tem que estar bem configurado. E justamente para isso, eu não posso fazer esse tipo de configuração, que é pegar esse cara aqui, jogar o sinal para esse e esse replicar lá na cozinha, tá? Então, basicamente, o mesh é isso, é você pegar, é um nome bonito que foi dado para o repetidor de sinal. Mas aí você fala, Rogério, tá, mas onde que o mesh é aplicável? Já que não é aplicável dentro de casa, onde que o mesh é aplicável? Ambiente outdoor. Fora, externo. Por quê? Vamos lá de teoria de novo, vamos falar da parte técnica de novo. Quando você trabalha com a propagação de sinal de Wi-Fi, eu não vou falar sinal de radiofrequência, eu vou falar sinal de Wi-Fi para você me entender. A partir desse momento, você tem que entender que cada parede que você tem entre esse dispositivo e esse dispositivo aqui, você gera uma queda, uma atenuação nesse sinal. Dado importante, só para você ter ideia, o nosso corpo, ele gera uma atenuação no sinal de Wi-Fi na casa de 10 vezes. 10 vezes só. Vai vendo por aí. Então, se o nosso corpo já gera essa atenuação, a massa que o nosso corpo gera, imagina uma parede. Imagina vidro. Imagina a tela de uma TV, a tela de um computador. Quanto de atenuação que isso gera? Imagina o seguinte, enquanto esse sinal está caminhando pelo meio físico, que é o ar, quando ele bate num objeto, ele pode sofrer o fenômeno de absorção, ou seja, a massa que está entre ele e o dispositivo que está esperando por ele, essa massa ela absorve esse sinal, enfraquecendo esse sinal. E a mesma coisa no sentido contrário. Então isso aqui pode ser uma parede, por exemplo, que está absorvendo esse sinal dos dois lados. Ou ele pode sofrer refração. Ele bate e ele vai para algum outro lugar que não aqui. Ou então a reflexão, que é ele bater e voltar. Ele bateu nessa superfície aqui, parte dele é absorvido, parte dele é desviado e parte dele volta para algum outro lugar. Olha quanto o fenômeno está envolvido, o fenômeno físico está envolvido numa simples parede que absorve, que reflete ou que muda a trajetória do sinal de Wi-Fi para que ele não chegue aqui no seu dispositivo final, no seu smartphone, no seu tablet, enfim. Então, em função de todos esses fenômenos, quando você configura um Wi-Fi mesh indoor, ou seja, dentro de uma residência, dentro de um escritório, num ambiente que tem muita parede, a cada parede o sinal de Wi-Fi vai sendo enfraquecido. Por quê? Porque ele não consegue ultrapassar esses obstáculos com a força que deveria. Ou ele vai enfraquecendo ao longo do percurso, simplesmente pelo fenômeno de FSPL, que é o Free Space Path Loss. A perda através da propagação no meio físico, né, do espaço livre. Agora, se você tem, por exemplo, uma necessidade de colocar um Wi-Fi em algum lugar que seja um campo aberto, aí sim o mesh vai funcionar muito bem. Ah, Rogério, por exemplo, eu vou fazer um sistema de segurança numa fazenda e eu não consigo fazer com que um cabo de rede, eu não quero mandar uma fibra para lá para alimentar esse cara. Eu consigo fazer um mesh com ele? Você tem visada para ele? Tem visada limpa? O que é visada limpa? Você consegue ter contato visual com aquele ponto onde vai ficar sua antena mesh? Consegue. Então, perfeito. Aí funciona. Nesse caso, vai funcionar tranquilamente. Você pode usar o mesh quanto você quiser, que vai funcionar. Eu mesmo tenho clientes que a gente colocou lá aquela anteninha da Ubiquiti, que ela é externa, ela é para mesh mesmo, e funciona super bem em ambiente aberto. Nesse caso, vai tranquilo. Agora, ambiente fechado, mesh, parede, repetidor, não funciona.
a melhor indicação nesse caso é qual? Cabear até o local mais próximo do ambiente onde você quer que tenha uma melhor qualidade no Wi-Fi, uma melhor experiência no Wi-Fi, e aí sim você colocar ali um access point ou então um roteador Wi-Fi para emitir o sinal por onda de rádio dali para frente. Ah, Rogério, mas e as redes lá que você falou, tudo, né? Então, a questão das redes é o seguinte: quando a gente configura um repetidor de sinal, como eu falei para você mais para o começo do vídeo, normalmente por uma questão de configuração rápida, o repetidor de sinal ele coloca aquele terminador traço baixo EXT na tua rede. Que em casa, por exemplo, o cara da TI, se tivesse um repetidor, o cara da TI, traço baixo EXT. Aí entra naquela parte que não é prática, você tem que cadastrar essa nova rede em todos os seus dispositivos, né? Aí existe um ponto chamado roaming, que é a transição entre células. Esse padrão ele determina o seguinte: você tem esse cara aqui, ele gera uma célula ao redor dele, ele gera um campo aqui ao redor dele de Wi-Fi, né? E esse campo aqui, ele vai ter uma adjacência, uma intersecção com o campo gerado por esse outro Wi-Fi aqui. Então vamos supor, o meu celular, ele está próximo desse cara aqui, então ele está conectado nesse cara. Aí ele vem andando, vem andando, vem andando, vem andando. Aqui no meio existe o ponto de intersecção entre essas duas células. Ele fala assim: olha, eu tô ficando com um sinal muito fraco. Ele conversa com esse cara aqui: eu tô ficando com um sinal muito fraco, né? Tá ficando fraco, tá ficando fraco. Aí ele vem vindo para cá, ele vem percebendo que esse sinal aqui tá muito forte e tem o mesmo SSID, o mesmo nome de rede desse cara aqui. E o que ele faz? Ele olha pro outro ali e fala: não vou mais ficar com você, não, vou ficar com esse daqui agora. Aí ele vem e se associa a esse cara. A isso a gente dá o nome de roaming. Ele está passando de uma célula para outra. Mas para isso acontecer, essas células precisam ter o mesmo SSID, o mesmo nome de rede. Está passando de uma célula para outra, chegou aqui, olhou e falou: opa, esse cara aqui tem o mesmo nome de rede, deixa eu tentar me autenticar nele. A senha é a mesma, autenticou, beleza. Ah, Rogério, mas se a senha não for a mesma? Aí você vai ter um problema, tá? Então, o SSID e senha de rede, ela tem que ser igual em todos os access points que você vai utilizar, tá? Para ele passar de um para o outro. Aí sim o roaming funciona. E por que no caso dos mesh isso já é nativo? Porque quando você configura o primeiro, ele só replica essa configuração para os outros. Então, quando o mesh funciona, né, você consegue fazer esse roaming entre células. Você sai da sala, você está em um. Você vai para o quarto, você está em outro. Você está na área de serviço, você está em outro. Né? Você está, às vezes, é uma casa, você tem a parte de baixo ali, tem outro deck, outro twib ali embaixo. Você vai passar para aquele cara ali. Então, isso é roaming, é a passagem de uma célula para outra. Então, por isso que não é legal a gente colocar vários nomes de rede diferentes, tá? Não só pela questão de interferência eletromagnética, interferência entre as redes Wi-Fi, mas também por essa questão incômoda de você ter que cadastrar esse nome de usuário e essa senha nova em cada um dos dispositivos que você vai usar. Então, com esse vídeo, eu espero que tenha ficado esclarecido esse ponto da rede mesh. Por que eu não recomendo utilizar a rede mesh em ambiente indoor? Mais um último ponto a considerar. O ambiente ele vai interferir muito na performance da sua rede, então por isso que em determinados ambientes a rede mesh vai funcionar e em determinados ambientes a rede mesh não vai funcionar. E quando você tiver algum problema, você tem que lembrar sempre de contratar um profissional especialista para te dar a melhor diretriz. Não sai por aí seguindo recomendação da meninada aí do YouTube e tal, por mais que eu esteja aqui no YouTube também, mas assim, o meu papel aqui é elucidar para você baseado em conhecimento técnico, baseado nos treinamentos que eu tive que fazer e na experiência que eu tenho de mais de 10 anos trabalhando com Wi-Fi, para chegar para você e falar: olha, isso não funciona.
ao invés de pegar um cara ali que ele ganha um patrocínio, ganha uma cota ali, ganha uma publi, sei lá, ou ganha o equipamento para testar do fabricante e fala, nossa, esse equipamento aqui é muito bom. E aí você vai lá e compra o equipamento porque o cara tá hypado aí, né? Tá com as views lá em cima. E quando você instala na sua casa, você fala, cara, não funciona, não vai funcionar, tá bom? Então, nesse vídeo, eu espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou claro, deixa as dúvidas aqui embaixo, vou fazendo novos vídeos. E, lógico, como você aprendeu bastante coisa nesse vídeo, se não deixou o like lá atrás, a hora é agora, deixa o like aí, deixa a sua dúvida aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações aí em primeira mão, tá bom? Então, fico por aqui. Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o próximo Wi-Fi, quer dizer, até a próxima dúvida ou até o próximo vídeo. Valeu, até o próximo.